Você já quis dizer algo tão certeiro para que a outra pessoa simplesmente ficasse sem palavras? Não gritando, não ofendendo, mas usando pura inteligência. Imagine estar no meio de uma discussão e, com uma única frase, fazer a pessoa abaixar o tom, olhar para você de forma diferente e não ter mais nada a dizer. Hoje vou compartilhar 5 respostas tão poderosas que, quando você as utiliza, silenciam qualquer um. Não importa se você está conversando com um chefe, um familiar complicado ou alguém que simplesmente quer impor sua vontade. Essas respostas não apenas te protegem, mas também te colocam em uma posição de poder sem que você perca a calma. E preste muita atenção. A número 3, se usada da forma correta, é capaz de desarmar até o manipulador mais habilidoso. Fique até o final, porque você vai querer praticar cada uma delas. E quando aplicar, vai perceber o silêncio. Todo mundo já sentiu essa frustração em algum momento. É um problema que nós todos enfrentamos. Você está dizendo algo lógico, válido, necessário, mas a outra pessoa simplesmente não está ouvindo. E pior, ela parece estar vencendo a discussão, não porque está certa, mas porque grita mais alto, interrompe mais rápido ou ataca de forma mais agressiva. Na nossa cultura, força costuma ser associada a volume, convicção à imposição e respeito ao medo. Mas isso não é respeito, é dominação momentânea. E o verdadeiro poder não está em impor sua vontade, mas em se expressar com tanta clareza e controle que a outra pessoa não tenha escolha senão ouvir. Resposta: 1. Não preciso levantar a voz para estar certo. Existem momentos em que alguém aumenta o tom de voz, acreditando que isso lhe dá mais autoridade. Grita, interrompe, se impõe e espera que você faça o mesmo. Mas se você entrar nesse jogo, já perdeu. Esta frase é uma forma elegante de sair do barulho sem abandonar a conversa. Imagine uma reunião, uma discussão em casa ou até uma conversa na rua. A outra pessoa levanta o tom, tentando dominar o ambiente. E você, em vez de responder com o mesmo fogo, mantém o controle e diz com calma: não preciso levantar a voz para estar certo. É uma frase que não só interrompe o ataque, mas envia uma mensagem clara. Você não joga no campo do confronto emocional. Você joga no campo do domínio mental. Naquele instante, a pessoa que está ouvindo percebe que algo mudou. Você não está mais discutindo. Você está liderando. Os estoicos ensinavam que o autocontrole não é repressão, é força verdadeira. Epicteto disse: aquele que não consegue controlar sua língua será escravo de suas emoções. E é exatamente isso que você está demonstrando com essa resposta. Você não precisa gritar, porque sua lógica é suficiente. Você não precisa se impor, porque sua confiança já faz isso por você. Esta frase não apenas silencia quem grita, mas também abre os olhos de quem está ao redor. Porque quando você fala com serenidade diante de uma tempestade, todos percebem quem detém o verdadeiro poder. Resposta 2. A forma como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Quando alguém te ataca com sarcasmo, zombaria ou desprezo, o mais tentador é responder da mesma forma. Mas é aí que muitas pessoas perdem. Esta frase funciona como um espelho limpo. Não responde com violência. Não se defende com desespero. Simplesmente reflete o que a outra pessoa está mostrando. A forma como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Ao dizer apenas isso, você desativa o veneno nas palavras dela, porque você não está insultando, não está buscando aprovação e não está aceitando o jogo dela. Imagine que você está numa conversa e alguém faz um comentário ofensivo. Você poderia revidar, mas em vez disso, olha para a pessoa com calma e diz essa frase. E então algo inesperado acontece. Ela se ouve e, ao fazer isso, sente o peso de suas próprias palavras.
Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que causou a ofensa. E esta frase é a tradução perfeita desse princípio. Você não apenas mantém sua paz, mas também força a outra pessoa a confrontar seu próprio desrespeito. Além disso, há uma lição poderosa aqui. Quando você não reage como esperam, você muda o roteiro. E quando muda o roteiro, muda a dinâmica. Esta frase é para aqueles que decidiram não se rebaixar, não se render e não deixar que a atitude dos outros defina quem eles são. E os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e acabou ensinando sabedoria aos poderosos de Roma, disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E esse ensinamento tem uma profundidade incrível, porque o que realmente define seu caráter e o respeito que os outros oferecem a você não é o que você vivencia, mas como você responde ao que vivencia. No contexto de uma discussão, isso significa uma coisa muito clara. Você não precisa gritar para vencer, você precisa responder com precisão. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governou um império inteiro sem perder a compostura. E ele não fez isso porque era fraco. Ele fez isso porque sabia que quem controla a si mesmo controla a situação. Sua serenidade era sua arma, seu autocontrole, seu poder. Hoje, vivemos em um mundo que recompensa reações rápidas, opiniões impulsivas e respostas ferinas. Mas quem aprende a responder com inteligência se torna uma anomalia, alguém memorável. E é esse tipo de pessoa que os outros ouvem, mesmo quando discordam. Sêneca disse: falar com raiva é como atirar uma flecha sem mirar. Uma frase impensada pode destruir um relacionamento, fechar uma porta ou fazer você perder o respeito que tanto custou a conquistar. Portanto, o que você está prestes a aprender não são frases para humilhar a outra pessoa. São ferramentas para defender sua dignidade com elegância, estabelecer limites sem violência e fazer até seus críticos mais duros ficarem em silêncio. Porque quando você fala com clareza, calma e confiança, você não está mais discutindo. Você está liderando. Resposta 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Algumas conversas não são conversas. São ataques disfarçados de diálogo. A outra pessoa interrompe, levanta a voz, impõe sua verdade e espera que você acompanhe. Mas você não é obrigado a participar de um jogo sujo. Esta frase não é uma retirada, é uma declaração de princípios. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. É direta, madura e firme. Você não está fugindo, você está elevando o padrão. Imagine que você está discutindo com alguém que não te deixa terminar um pensamento. A pessoa te interrompe repetidamente. O tom dela é agressivo. Em vez de escalar a tensão, você faz uma pausa. Respira e diz com calma: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Naquele momento, você muda o eixo da conversa. Não se trata mais do assunto sendo discutido. Trata-se das condições mínimas necessárias para que aquela conversa tenha significado. Esse tipo de resposta, segundo Epicteto, é um reflexo do autodomínio. Ele disse que você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você aceita. E ao dizer essa frase, você está deixando claro o que aceita e o que não aceita. Você não precisa gritar ou explicar demais. Apenas estabelece um limite emocional que força a outra pessoa a se olhar e, frequentemente, a ficar em silêncio. Porque quem não consegue falar com respeito perde o privilégio de falar com você. Resposta 4. Prefiro não continuar esta conversa. Há momentos em que continuar falando é inútil. A outra pessoa não está ouvindo, não quer entender. Ela só quer vencer, mesmo que seja à custa de te machucar. E é aí que esta frase se torna seu escudo.
Prefiro não continuar esta conversa. É simples, é clara e é profundamente poderosa. Não pede permissão, não se justifica, apenas coloca um ponto final. Imagine que você está discutindo com alguém que insiste em te provocar. Cada palavra que ela diz está carregada de veneno, e você sente sua paciência se esgotando. Em vez de explodir, você respira, olha para ela com serenidade e diz: prefiro não continuar esta conversa. Essa frase tem um efeito imediato. Corta a dinâmica tóxica pela raiz e, o mais importante, devolve o controle para você. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. E quando você escolhe não continuar, está protegendo sua energia, seu foco e sua dignidade. Isso não é desistir. É decidir que sua paz vale mais do que ter a última palavra. E quem te vê fazer isso entende que você não está evitando o conflito. Você está se elevando acima dele. Esta frase é como trancar uma porta. E às vezes, fechar essa porta é o maior ato de força. Resposta 5. Essa é sua opinião, e eu respeito, mas não compartilho. Nem todas as discussões são com inimigos. Às vezes, são com amigos, colegas ou familiares que insistem em impor sua visão de mundo sobre você. Eles fazem isso com boas intenções, mas sem perceber, atravessam seus limites. E é aí que você precisa de uma frase que marca sua posição com respeito, mas sem ceder. Essa é sua opinião, e eu respeito, mas não compartilho. É uma resposta que não confronta, mas define. É como dizer: eu te ouço, eu te valorizo, mas tenho meu próprio julgamento. Imagine alguém próximo insistindo em te convencer de algo. Uma decisão que você não quer tomar, uma crença que você não compartilha, um julgamento que você não considera justo. Em vez de discutir ponto por ponto ou ficar em silêncio para evitar tensão, você diz com voz firme e calma: essa é sua opinião e eu respeito, mas não compartilho. O que acontece em seguida é mágico. A outra pessoa é forçada a aceitar sua posição sem espaço para atacá-la, porque você não está rejeitando o ponto de vista dela. Você está apenas reafirmando o seu. Sêneca disse claramente: ser escravo da opinião dos outros é a pior de todas as prisões. E esta frase é a chave para escapar dessa prisão. É uma forma elegante de dizer: eu penso por mim mesmo e não preciso da sua aprovação para fazer isso. Usar essa resposta com frequência te dá algo que poucas pessoas têm: independência emocional. E quando alguém percebe que não pode te pressionar, começa a te respeitar ainda mais. Agora, o poder está em suas mãos. Você tem 5 respostas que não apenas te defendem, mas te fortalecem. 5 frases que, quando ditas com serenidade, confiança e clareza, fazem a outra pessoa ficar em silêncio. Não porque você a esmagou, mas porque você se elevou acima dela. Porque respeito não se impõe pela força. É inspirado pelo caráter. Vamos relembrá-las mais uma vez. A primeira: não preciso levantar a voz para estar certo. A segunda: a forma como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. A terceira frase: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. A quarta: prefiro não continuar esta conversa. E a quinta e última frase: essa é sua opinião e eu respeito, mas não compartilho. Não subestime o poder dessas frases. Quando você as pratica e as integra no seu dia a dia, vai perceber algo muito claro. As pessoas vão começar a te ouvir mais e a pisar mais cuidadosamente ao seu redor. Porque você não é mais alguém fácil de manipular ou provocar. Você é alguém com presença, com controle e com uma voz poderosa. Aqui no canal eu ensino você a pensar, falar e agir com a sabedoria dos grandes filósofos para que você possa viver com mais respeito, paz interior e fortaleza mental. Se inscreva agora e ative as notificações, porque o que vem por aí vai te transformar. E me diga nos comentários:
Qual dessas frases você vai usar primeiro? Adoraria ler as suas respostas.